Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos estão disponíveis nas plataformas do Instagram, YouTube e Facebook. Hoje o podcast Uniara recebe Luiz Antônio Sabino. O Sabino, uma história longa com as bikes em Araraquara. Sabino, seja bem-vindo à nossa casa. É um prazer recebê-lo aqui. O prazer é recíproco. Muita alegria poder estar aqui participando, aceitando o teu convite, que eu achei muito legal o trabalho que vocês fazem aí. A gente que sempre foi e é ainda esportista, a gente se sente até valorizado pela divulgação. Gratidão pelo convite. Imagina. Vamos lá. Você é ciclista de longa data em Araraquara. Conte um pouco da sua história para nós. Como é que foi começar com o ciclismo? Você fala assim, não, vou andar de bicicleta. Vou construir uma história sobre duas rodas. Como começou tudo isso? É uma história meio longa, porque não é nem no século passado que isso começou, né? No milênio passado, porque já virou milênio. Sim, sim. A data certa eu não lembro. Realmente eu não lembro. Foi em 79, 78, uma coisa parecida. Eu comprei minha primeira bicicleta, uma Monarch 10, comum, no Jumbo Eletro, nem existe mais. No Jumbo Eletro? Nossa, eu lembro disso, hein? Eu nunca me esqueço, Alexandre, eu já comecei sendo muito bem batizado. Não tinha, assim, condição nenhuma física, era uma novidade para mim pedalar. Eu tinha praticado natação, na verdade, né, com o Orselli. Sim, o mito Orselli. Já esteve aqui com a gente. Nossa, tem inclusive meu mestre, eu considero assim o Orselli meu mestre querido. Se ele estiver ouvindo, um grande abraço, mestre, amo você. E foi isso, comprei a bicicleta num sábado, e eu lembro que no domingo o pessoalzinho já me convidou, que tinha uns amigos que a gente convivia. Sim. E falou, vamos para Rincão. Logo de cara, eu não tinha inocência total, acabei indo. Eu não sei como eu cheguei em Araraquara. Eu acabei chegando com muita luta e lembro que eu fiquei estirado no chão, super cansado, esfarelado, na verdade, e com ciúme da minha bicicleta. Falei, eu aqui quebrada, não consigo nem tomar conta da minha bike. Né? Porque eu tinha assim, muito carinho pela bicicleta, era um equipamento que eu sempre quis ter e nunca tive condições. Sei. Então foi assim que eu comecei. E depois disso? Aí eu me engrenei com o pessoalzinho ali que já competia, que já participava de competições. Eles me convidaram para ir treinar aos domingos junto, e no meio da semana eles me orientaram como que eu deveria fazer para ir me preparando. E foi assim meio autodidata, na verdade, o início. Não tive assim orientação profissional nenhuma, né? E também, como você falou, não tive nunca muita pretensão de nada. Para mim era novidade, só o fato de estar ali pedalando já era uma alegria. Então a pretensão de ganhar campeonato, essas coisas, isso aí aconteceu depois, posteriormente. Mas o início foi esse, foi dessa forma. E quando começam a surgir as competições? Quando você fala assim, não, eu vou participar de competições porque eu quero ganhar as provas, eu preciso treinar mais. Como foi isso? Não passava pela minha cabeça ganhar provas. Realmente nunca passou. Para mim, como eu te falei, era assim, tudo uma grande novidade. Só o fato de estar naquele meio, para mim, eu já tinha ganho na loteria. E estar naquele meio ali era o que eu queria. Aí, depois dos primeiros treinamentos, tal, que a gente já foi pegando um pouquinho mais de cancha, foi treinando no meio da semana, tal, foi adquirindo um certo condicionamento. Aí veio o convite para começar a participar na equipe de ciclismo da CCE. Quem te convidou? Comissão Central de Esportes. O Argenton. O mito do ciclismo araraquarense. Que eu tenho, assim, muita gratidão por tudo que a gente aprendeu com o Argenton. E foi ele que realmente me viu tal, e achou que eu levava algum jeito para isso. E foi onde eu comecei. E aí sim eu passei a receber orientações diretamente do Anésio, né, Argenton. E como é que era o Anésio Argenton? Porque assim, muito se fala sobre ele, tem uma história, né, longa aí do ciclismo brasileiro, medalhista, enfim tal. Como é que era a relação com ele? O Argenton era uma pessoa assim muito correta. É na minha visão, tá? Cada um tem uma visão. Sim, claro. Cada um vê uma pessoa e acha uma coisa. Com certeza. Mas a minha visão do Anésio Argenton é uma pessoa muito séria, muito honesta
E ao mesmo tempo tinha o seu lado brincalhão, o seu lado gostoso, mas ele impunha sem respeito, mas com carinho. Então a impressão que eu tive dele, de alguém que eu poderia confiar, além dos feitos, né, dele, né, os feitos do ciclismo, que é a nível nacional e até a nível mundial, porque ele participou de Olimpíadas, né? Sim. Então é isso aí, a história começou assim. E ele era muito legal também, que eu nunca esqueço, essa eu nunca esqueço. Ele tinha uma bicicleta que era de pista. A bicicleta de estrada é aquela que usa marchas, né? Que você vai Sim, tem mudando os pneus mais grossos. Não, fino. Mais fino? Fino, De estrada? É de estrada. Tá. Bicicleta de não, competição. de grossa é mountain bike. Tá. Mountain bike. Tá. E o Argentão foi velocista. A bicicleta dele não tinha marcha. A bicicleta de pista é um pinhão só atrás e não tem freio também na mão. É um pedal que você vai girando para parar a bicicleta, você tem que ir forçando ao contrário aos poucos, sabe? Sei. E pegando esse traquejo todo. Eu nunca esqueço que a gente saiu junto para pedalar. Nossa, eu com o Argentão. Falei, nossa! Tava me sentindo ali, né? Vendo, né? Era meu ídolo, né? Imagino. E foi mais gente junto. Né? Eu lembro que antes de chegar no Clube Náutico, a gente tava indo para Ribeirão. Sentido Ribeirão Preto, até ali na ponte do Rio Mogi, depois voltava. Tava a 60 e poucos quilômetros. E a gente tava num retão, assim, para chegar no Náutico, ele falou para nós assim, ó, olha uma formiguinha, todo mundo olhou na formiguinha para ver a formiguinha. Esse homem saiu, mas deu uma acelerada naquela bicicleta de pista que estamos procurando ele até hoje. Foi muito legal. E me diga uma coisa, e como é que eram os treinamentos naquela época? Como é que você treinava ciclismo? Na verdade, eu vou falar uma coisa aqui assim, muito curiosa, que pouca gente sabe. Que nem eu te falei, a gente rodava. No início era só rodar, fazer altas quilometragens no final de semana, né? Ia para Ribeirão Preto, ia para Rio Claro, fazia grandes tiradas de 200 e pouco, né? Para pegar resistência. E no meio da semana dava uns treininhos mais rápido, vamos dizer assim, entre aspas, tá? 2, 3 treininhos mais rápido. Então não tinha muito conhecimento a nível de preparação. Na verdade, que eu te falei, a curiosidade, que a turma talvez não conheça, o primeiro treinador que eu tive, que me passou um embasamento maravilhoso, que deu assim, mudou minhas condições, foi o Antônio Carlos Orselli. Por quê? Embora ele fosse técnico de natação, como a natação também é um esporte aeróbico, a base de preparação, teoricamente, é a mesma. Sim. Pode ser atletismo, pode ser ciclismo, mas qualquer esporte aeróbico, existe todo um trabalho para você ser na parte respiratória, cardíaca, etc., né? Pulmão. E ele entrou com um tipo de treinamento para nós, que foi super novidade e me ajudou muito. Ele implantou naquela época os interval training. Eu estava acostumado só a longas distâncias, treino sempre contínuo. O interval training muda completamente de figura, porque vai trabalhar muito a sua parte cardíaca, né? De recuperação. Então eram tiros que se dava, vários tiros de várias distâncias, tinha toda uma metodologia de treino. E era ali na Via Expressa. Então essa apresentação do Orselli na minha vida, como eu já tinha sido nadador, sim, facilitou para você. Ele ficou sabendo que eu praticava ciclismo, ele estava ali na CCL, sempre foi um gerenciador, vamos dizer, do esporte de uma maneira geral. Ele sempre teve muita influência. Então, ele recebeu o convite para dirigir a equipe de ciclismo, porque ele estava com muita vontade de trabalhar com ciclismo também. Sim, né? Sim, porque sim. Ele acreditou que o tipo de treinamento, de preparação é idêntico ao da natação, vamos dizer assim. E deu certo. Deu tão certo que nem eu te falei, eu melhorei muito meu rendimento depois desse evento. Uma coisa também para você ver como quem manda, como um trabalho bem feito em cima de um atleta gera resultados. Tem um amigo meu aqui de Araraquara, chama Marinaldo, Cristóvão Marinaldo Monteiro. Ele com 17 anos foi convidado para, depois do que ele apresentou aqui no interior todo, as competições que ele andou fazendo, ele recebeu um convite para correr para a KPM, lá do Rio de Janeiro. Olha que legal. Já profissional. Sim. Então, formado pelo Orselli. Então, isso aí
Isso aí a gente não tem como negar que foi graças a esse tipo de treinamento novo que ele implantou que modificou a nossa filosofia de treinamento. Modificou. Hoje em dia que está tendo algo parecido com isso. Mas naquela época, sei lá, 81, 82, 83, não tinha tanta coisa que foi importada em termos de preparação, entendeu? Entendi. E quando que você falou assim, não, eu vou para essa competição, eu vou competir? Qual foi a primeira competição que você foi? Cara, se eu falar pra você, eu não lembro. Eu não me recordo exatamente onde foi a minha... Mas como começou Acho que foi aqui em Araraquara. Uma prova ali no Santa Angelina. Foi ali, sim. Uma competição que a SABSA, né, Sociedade Amigos do Bairro de Santa Angelina, promovia. Então ali foi a minha estreia. Né? Foi a minha estreia, foi aqui em Araraquara, agora me recordo. E daí em diante? Aí, como eu acredito que eu estava assim, numa idade muito boa para ser inserido no esporte, 17 para 18 anos, né, já estava bem formado fisicamente falando, aí a coisa foi acontecendo naturalmente. Eu fui me desenvolvendo, aí comecei a pegar gosto realmente, aí sim eu comecei a pensar em conquistas. Sim. Foi nesse momento que eu vi que existia essa possibilidade. Você começou a ter bons resultados? Aí eu pensei nas competições que você fazia, você começou a ter bons resultados? Sim. Aí eu pensei assim comigo, eu falei, isso foi um pensamento meu. Como eu sempre fui magrinho, né, leve... Tem o biotipo, né? Eu falei assim, vou me especializar em montanha. Eu falei, porque uma prova mais rápida em terreno plano, tem os velocistas, você não tem a mínima chance com um jeito desse tipo. É complicado. Porque o biotipo é diferente, os caras têm que ser mais fortes. Né? Mais forte, mais explosão, tal. O corredor de resistência, o montanheiro, por exemplo, é outra coisa. Sei. Então eu comecei a me dedicar em subida. Eu ia ali para a Estrada de Jaú quase todo dia, ia até lá Boa Esperança e voltava, pegava aquela subida aérea aqui na 36, onde tem um shopping agora. Sei. Treinei muito ali e fui me gostando da ideia de ser escalador. Sei. Então todas as corridas, quase todas as corridas, né, claro, que tinha um tipo de circuito que me favorecia, você participava. onde eu levava vantagem. Eu levava muita vantagem ali, porque na montanha, quando tem uma prova montanhosa, seleciona demais o grupo. Então, uma prova mais rápida, fica aquele puta pelotão, aquela coisa, né? Que enche o saco, aquele monte de gente, você não consegue largar ninguém para trás, fica tudo embolado ali. Chega na chegada, você se ferra, porque os bichos... Então, os caras não tem como. Não é que a gente não tem capacidade, não tem o biotipo ideal para ser um velocista. Sim. Então eu procurava escolher as competições que eu ia. Né? A competição que eu sabia que não ia dar nada, a gente acabava, no linguajar do ciclismo, trabalhando para outro elemento da equipe que tinha essa característica de velocista. Então era um doméstico, vamos dizer assim. Sei. O nome certo é domestique, né? Francês. Sim. Eu era doméstico de quem... Então numa equipe, Alexandre, numa equipe bem estruturada, sempre tem ciclista de vários níveis, os velocistas, fundista, quem é melhor em montanha. Sim. Então, conforme a situação, conforme a corrida, bom, essa corrida é para o Marinaldo. Ele tem tudo para melhor do que a gente. Então a gente porque vai antes de uma corrida, você olha o circuito, você vê aclive, vê declive, tudo, não é? Tudo. Você faz toda uma análise, tem não faz isso? Tem que fazer a distância, que vai ser a competição. Então, em cima do circuito, em cima da distância, em cima da temperatura, a gente já sabe quem da equipe tem mais condições de chegar. Isso. E aí os demais ficam trabalhando para esse elemento. Entendi. Eu acho que você já assistiu a corrida do Tour de France. Sim, já assisti. Pode ver, os melhores, os capitães da equipe nunca estão na frente. Estão sempre atrás, porque os gregários, né, os domestiques, né, no caso, ficam ali cortando o vento para ele gastar menos energia. Então existe todo um trabalho de equipe realmente, porque sozinho você dificilmente... A não ser um Pogacar aí que da vida, que o cara é maravilhoso, não sei se você já ouviu falar. Sim, né? já ouvi.
Hoje esse ano que ele ganhou as 3 maiores voltas do planeta, né? O Tour de France, o Giro da Itália, e foi campeão mundial. Uma coisa assim que só dois ciclistas durante toda a vida aí conquistaram esse feito aí, um feito histórico, né? Sim. Mas, na maioria das vezes, é realmente um trabalho em conjunto, um trabalho de equipe. Sem o trabalho da equipe, você pouco pode fazer. Você não vai conquistar uma vitória, dificilmente vai conquistar uma vitória se não tiver o apoio da sua equipe. Porque as outras equipes vão estar trabalhando também ali, Sim. guardando o seu melhor ciclista. Para o momento decisivo ele se lançar à frente. Então o trabalho de equipe é fundamental. Sem isso não existe muita possibilidade de uma vitória. E você sempre teve uma equipe boa aqui em Araraquara, né? Primeiro formada pelo Argenton e depois você foi pro Orselli, mas a equipe sempre se manteve boa aqui. Sempre, até hoje em dia, ela é muito competitiva. Porque Araraquara tem uma tradição no ciclismo muito grande, não é? Tem o Adolfo Fecchio, que antes do Argenton, na época do Argenton, já era um corredor de resistência. Sei. Aí que nem eu te falo, eles corriam para Ferroviária. Então, quando eu ia em provas que favoreciam o Arnés Argenton, o Adolfo Fecchio, o pessoal todo, trabalhava tudo pro Argenton. Levava ele até, faltando 300 metros para a chegada, vamos dizer assim, levava no vácuo. Aí ele dava aquele arranque. Aí ele partia do lado e tchau. E geralmente ele ganhava, né? Então é isso. Bacana. E os primeiros resultados nas competições, como é que começaram a surgir? Eu lembro que, acho que se eu não me engano, a primeira competição que a gente teve a oportunidade de vencer foi justamente nos Jogos Regionais. Acho que Batatais. Em Batatais foi esse jogo. Foi a primeira competição que eu tive a oportunidade de vencer. E aí você pensou assim, não, poxa, eu posso competir, posso chegar nas competições. Foi a partir daí? Isso, aí a coisa já começou a ficar, né? Você já... É o tal do ego, né? Você ganhou uma corrida, vem aquelas coisas. Sou bom. Eu tenho condições, né? A gente procura... sempre assim, uma coisa muito particular. Eu nunca, de alguma forma, me exaltei as minhas qualidades, porque eu sempre respeitei os adversários. Eu nunca falei, eu vou ganhar. Sim. Eu não ia com essa cabeça, eu vou ganhar. Eu falei, eu vou enfrentar ciclistas de alto nível e eu tenho que dar o melhor de mim para tentar vencer. Sim. Então era o que acontecia. E quando acontecia uma vitória, no caso, é maravilhoso. Só quem realmente participa sabe como o que acontece com a gente como um todo na hora de uma vitória, por exemplo, que você trabalhou tanto para isso, treinou pra caramba, se ferrou, passou fome, canseira. Quantas horas você treinava por dia? Era assim, no início, que nem era esses longão que eu te falei. Então ia quase metade de um dia. Você pensa que... louco, já cansei já, cara. Pô, louco. Eu lembro que o primeiro longão que a gente fez, a gente nem ia fazer, foi assim, de última hora. A gente sempre ia ali pro lado de Rincão, Araraquara, Rincão, dava uma voltinha de uns 60 km, mais ou menos. Aí um dia a gente tava... Não, 60 quilômetros, mais ou menos 60, tá bom. Pra quem é ciclista sabe que é... Sabe, eu sei, não é muito. A gente sabe. Aí eu lembro que a gente tava chegando ali na ponte do Rio Mogi, que é onde a gente ia retornar, né? Um dos companheiros meus lá falou brincando, vamos para Ribeirão? E eu falei assim, brincando, vamos! E acabamos indo para Ribeirão Preto sem dinheiro, sem nada. E fomos, eu não avisei mãe, não avisei ninguém, nem eles, molecada. Chegaram de madrugada aqui. Vai vendo, a gente costumava sair para treinar tipo 7 da manhã, quando era 10h30, 11 horas, estava de volta em casa para almoçar. Então. Aquele dia a gente saiu nesse horário e fomos para Ribeirão, sem avisar. Chegando em Ribeirão, é uma história muito bacana, sabe? A gente não tinha dinheiro, morrendo de fome. Imagino, pedalaram, não sei. Aí a gente foi numa feira livre, passamos do lado de uma feira livre, e sempre eles descartam uma frutinha ou outra que não... Sim, entendeu? Fazer a xepa. E a gente precisava de se alimentar, a gente teve até que pedir uma fruta ou outra pro pessoal lá para poder sobreviver na volta. Aí chegamos de volta com muito sacrifício,
pregadíssimo, porque a gente não estava muito acostumado com isso aí. Chego em casa, Alexandre, eu vi uma movimentação lá, cheia de gente, estranho e tal. Hora que minha mãe e meu pai me viram, eles queriam me matar. Eles não sabiam se matava ou se abraçava. Entendi. Tinham ido já ligado na polícia rodoviária, na polícia militar. Se tinha acontecido algum acidente por aí, porque ela sabia que eu tinha saído para a estrada, minha mãe. Imagina uma mãe, que o filho nunca, de repente, pega uma bicicleta e some. Então foi uma aventura. Foi uma super aventura. E foi muito gozado. Porque eu vi, a hora que eu cheguei, dei até risada aquele monte. Eu não sabia se saia correndo depois do meu pai, mas no fim deu tudo certo. Então, mas porque era assim, na verdade era uma mistura, né? De aventura, né? De treino, de competição, né? Sim. Era tudo muito que misturado, né? Então, como eu estava te falando, de acordo com a tua pergunta, no início foi assim. Aí depois, era só treininho no final de semana, longão, que eu te falei, no meio da semana a gente saía para dar uma rodada por aí, 2, 3 vezes por semana, tal, um treino mais curto e rápido. E foi assim que começou. Aí depois a coisa foi aperfeiçoando, tá? Aí entrou o Orselli na jogada, entrou outro método de treinamento, e aí a gente começou a se desenvolver. E as competições fora do estado de São Paulo? Sim, já fui para vários lugares. Sim. E essas competições aí, como é que foi seu desempenho? Como é que você... Porque cara... assim, ó, você chega lá na sua bicicletaria lá, na sua loja, tem um pôster lá que tem você lá. Uhum. Explica pra mim aquele pôster, de onde é que é? É uma competição de montanha, né? Aqui mesmo em Araraquara, foi ali na Avenida 36, onde tem um shopping. Sei. E é aquela coisa, a malandragem também faz parte, né? Nem sempre o melhor vence, às vezes é mais o malandro. Sei. E era um campeonato estadual, e Araraquara ia ser a sede de uma das etapas. Sei. Tá? E o que a gente faz? A gente tinha que falar para as outras equipes, vamos dizer assim, onde que ia ser o circuito. Sei. E como naquela época eu já estava me saindo muito bem em parte de subida, a gente anunciou que seria na Via Expressa. Lugar plano. Então todas as equipes, os velocistas se prepararam para vir na Via Expressa. Mas era um truco. Na verdade foi na 36. Avisamos de última hora. Então a hora que os velocistas chegaram aí e viram aquele lugar onde ia ser a corrida, teve gente que nem largou. Porque ia ser 100 km. A gente tá com 100 km ali que era para realmente dificultar, né? Então esse pôster foi nesse dia. Então a gente teve a felicidade de ganhar aqui dentro de casa, né? Que é uma alegria redobrada, né? Que tem a torcida. Eu lembro que tinha minha irmã, que tinha umas meninas, ela torcer, gritar e não sei o quê. Então para mim foi muito divertido e muito legal ter vencido. Então aquele pôster lá foi aqui mesmo em Araraquara, aquela foto. Entendi. E o que o ciclismo representa para você? Para ser bem sincero, me formou como pessoa. Não o ciclismo em si, mas o esporte. O esporte. Eu penso assim, é uma opinião minha, com todo respeito às outras ideologias. Ele encaminha muito mais uma pessoa para o caminho do bem do que uma própria religião. A religião às vezes forma fanáticos, né? E o meio do esportivo é um meio saudável, de muita amizade, você tem que se cuidar, você tem que se alimentar bem, você tem que dormir cedo, você não pode ir para noitada. Então isso aí faz com que você fique lapidado de uma maneira saudável e com pessoas saudáveis, né? Então nesse aspecto o ciclismo, como é um esporte, me trouxe assim, me formou como pessoa. Hoje eu penso que se a gente tem um caráter hoje, ele foi moldado em cima desse trabalho. Porque ele dá regras, né? Ele dá procedimentos. Você vê hoje em dia... Molda comportamento. Você pega uma turma aí sem fazer julgamento também, sempre assim, sabe? É só uma analogia. Sim, claro. Você pega o pessoal que vai em balada, ali tem bebida, ali tem um monte de coisa. Tem noites mal dormidas, tem uma vida sedentária, né? Então, nesse aspecto aí, o esporte tem esse diferencial.
Você não é encaminhado para esse outro lado aí. E o que acontece? Uma pessoa que se cuida, se ama de verdade, né, no sentido de preservar esse equipamento físico que a gente... É o que nos traz, assim, nos faz caminhar, nos faz viver, nos faz enxergar. Então, se a gente tivesse esse cuidado com o corpo, é uma poupança que a gente está fazendo. Então, quando chega numa determinada idade, eu falo assim, eu sempre falo, eu tô com 65, se eu não me engano. Ai, nem lembro. Eu me sinto um jovem. Eu tenho assim, muita disposição, muita mesmo. Tanto é que quando eu resolvi abandonar o ciclismo, eu parti para o mountain bike, né? Mas aí sem a preocupação de competição. Eu ia em algumas competições, mas só para me divertir, tá? Sei. Do mountain bike, eu fiz atletismo também, fiz algumas corridas a pé por aí para brincar. Santo Onofre. História. Por isso que eu te falei, desde o milênio passado tem história, né? Sim, claro. E é isso. É isso aí. E como é que você vê o ciclismo hoje em Araraquara? Olha, Alexandre, para falar a verdade, eu tô assim distanciado do acompanhamento, vamos dizer assim. Eu tô mais focado ali na loja. Me dedico muito mais à loja ali. Uma curiosidade também, quando eu resolvi abandonar as competições de ciclismo, falei, puxa, eu preciso... Quando que você fez isso? Quando que o Ayrton Senna morreu? No 1994. Então foi nessa época, eu lembro que foi marcante, né? Eu lembro que a gente estava disputando uma competição aqui na Via Expressa, no mesmo dia aconteceu um acidente com ele lá. Sei. Então foi nessa época que eu abandonei. Por que você abandonou? Porque eu queria outros ares. Eu competi muita competição. Eu perdi a conta, mais de 200, 300, não sei. Teve uma época que eu tinha lá um levantamento das coisas, né? Mas depois eu acabei até perdendo a conta. E aí, para sair do ciclismo foi uma dificuldade. Por quê? Porque ele causa dependência. Você fica viciado. É mesmo? Eu lembro dopamina. Eu lembro que eu sonhava que eu estava competindo. Adrenalina. Então, o que eu acabei estudando a respeito disso? Porque eu não conseguia me desligar. Eu queria parar e ao mesmo tempo estava preso aquele negócio ali. Aí eu, coincidentemente, vendo uma palestra de uma determinada pessoa, ele falou assim que o que causa dependência, traçando um paralelo com as drogas, não é a maconha que causa dependência, não é o crack que causa dependência. O que causa dependência é o prazer que aquilo proporciona. Então, no caso do esporte, só que é um prazer diferente do outro. Sim, tá? claro. Não estou assim fazendo apologia à droga. Sim, com certeza. Não é isso, certeza. só para entender o processo. Sim, claro. Então, quando você pratica o esporte, seu organismo fabrica endorfina, serotonina, todas as inas que você pode imaginar. Isso é muito saudável. A endorfina é a droga da felicidade. Sim. A serotonina, a parte sexual, melhora um monte de coisa. Então eu fiquei dependente disso. Então por isso que estava difícil de eu... Então o que causa porque você era feliz, não é porque você era feliz fazendo não era a coisa em si, não é a maconha em si. Sim, é aquilo que ela proporciona. Então o esporte proporciona algo que é uma dependência maravilhosa. Aí, como eu não conseguia parar, eu descobri que a dependência era dessas substâncias, da endorfina, da serotonina e tal, né? Eu resolvi praticar trekking. Então você Aliás, perdão. Depois quando eu abandonei o ciclismo, parti para o mountain bike. Mountain bike. E como é que foi essa transição sua? Eu era bração no mountain bike. No linguajar dos mountain bikeiros, bração é o cara que não tem habilidade nas trilhas, tá? Porque eu vim da estrada. Você é rígido ali, né? Eu vim da estrada, que não tem buraqueira, não tem curva fodida, não tem lama, não tem areião, não tem pedra. Então foi difícil. Então eu era bem bração no começo. Muito tombo. E aí já tinha que usar uns equipamentos diferentes, não é? Não era muito mais diferente, não. Capacetinho e tal. Só que a probabilidade de uma queda é alta no mountain bike, né?
Quem nunca caiu no mountain bike quer tirar a primeira pedra. Mas aí eu fui me adaptando. Então, mesma coisa, quando tinha algum circuito que não exigia muito tecnicamente, que eu era bração, aí eu me saía bem. Aí ia bem. Mas aí você teve que mudar os treinos, mas aí você teve que mudar o local, mudou o estilo da bicicleta. Mudou tudo, mas volto a te falar, como eu não peguei isso tão seriamente a nível de competição, eu me divertia. Eu saía pro meio do mato, ia pedalar as trilhas por aí, pra mim era tudo novidade. Nossa, puta, até que enfim saí das estradas, porque você acaba enjoando. Foram muitos anos ali, ó. Asfalto, treino. E de repente você abandona esse compromisso de competição, essas coisas que com o tempo vai realmente sobrecarregando e vai para a natureza. Me encontrei. Falei, putz, que esporte legal, cara, gostei. E fiquei me divertindo um bom tempo no mountain bike. E você ensinou ciclismo aqui em Araraquara? Eu tive a oportunidade de receber convite aí da prefeitura. Por 2 vezes eu fui treinador da equipe aqui, da equipe de ciclismo da cidade. E como é que foi treinar a equipe aqui? Pegou o Alessandro Giannini? O Alessandro não, o Alessandro foi depois de mim. Tá, entendi. Mas foi assim, interessante. Foi bem aquela época que eu estava começando a fazer educação física aqui em São Carlos. Não era na Uniara, porque não tinha. Não tinha na época, né? E foi assim. E como é que era treinar a equipe em Araraquara? No começo eu tive muito rígido. Eu tive um pouco de dificuldade por conta do... Logo que eu assumi a primeira vez, a primeira coisa que me falaram foi assim, essa turma é indisciplinada. Chega atrasado e não sei o quê. Eu falei, então eu vou ter que começar por aí. Então eu nunca esqueço. O que eu ouvi do Orselli, porque eu fui nadador. Sim. O Orselli falava assim, ele era técnico da natação. Nós vamos nadar em Rio Claro. O ônibus da ferroviária vai sair às 6 da manhã. Quem chega às 6:01 vai ver só fumacinha. Vai ficar para trás. Eu lembrei disso, falei, tá aí uma dica. Então eu cheguei pra molecada e falei assim, seguinte, eu tô assumindo a direção do negócio aqui, uma das coisas que eu dou assim, muita ênfase é na rigidez da disciplina. Na disciplina. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, a gente vai quando for competir, se eu marcar 6 horas para sair aqui do Gigantão, que era dali que saía as peruas e tal, né? Sim. Quem chegar 6:01 vai ficar de fora, pode ser o melhor da equipe. Então, eu gostaria que vocês zelassem muito pelo respeito, porque o ciclista acorda cedo, faz tudo que tem que fazer para chegar no horário, aí você vem por descuido ou coisa parecida, chega tarde, e aí? Sem falar que ia atrasar a nossa viagem, né? Então eles começaram aos pouquinhos a inserir essa parte da disciplina no pessoal. Eles tiveram muita resistência para aceitar o interval training, eles gostavam mais de sair na estrada. Então teve muita resistência nesse sentido, muito debate. Eu fui explicando, a gente foi explicando e tal, começaram a pegar a dinâmica da coisa e aí a coisa deslanchou. Na verdade, eu copiei o Orselli. Só isso. E aí, você continuou depois no mountain bike? Você reuniu uma turma em torno disso? Você fazia sozinho? Não, aí no caso, como era uma coisa assim descompromissada, saía com o pessoalzinho aí pra curtir, pra ir pras cachoeiras, era passeio mesmo, divertimento, era um puro divertimento. Aí depois dessa fase assim do mountain bike, do ciclismo, do mountain bike, aí eu fiquei apaixonado pela natureza, sempre fui apaixonado pela natureza. Aí um dia assistindo no YouTube, lá eu vi uns caras com uns mochilão enorme nas costas, subindo montanha, com aqueles bastão de caminhada. Fazendo trilha? Eu falei, nossa, que é isso? Eu falei, caramba, é esse aí, né? Eu fui me orientar, né? O que era aquilo lá? É um esporte chamado trekking. Entendi. Trekking é um esporte que você longas caminhadas por vários dias e subindo montanha, fazendo trilha com GPS. Eu sempre gostei de aventura. Falei, que chique que é isso aí, cara. Que chique. Aí eu peguei gosto, comecei a treinar, treinei bastante. Eu assim, procurei vislumbrar algum trekking legal para fazer.
E o primeiro que me chamou a atenção foi um trekking que é famoso aqui na região da Serra da Mantiqueira. É um trekking que sai de Baependi, que é uma cidadezinha lá, Sim. e chega em Airooca, né? Quantos quilômetros? Dá uns 50 e poucos quilômetros. A pé? A pé, mas são vários dias. Como é trilha, Alexandre, não é uma coisa rápida. Você Sim. sobe Pico do Papagaio, por exemplo, com um mochilão de 20 quilos nas costas. Ah, não é rápido. Então é lento o negócio. A média de uma caminhada é 3, 4 km por hora. Nessa situação aí. E como eu te falei, eu sempre gostei de aventura e eu tenho cachorro. Sou apaixonado por cachorro. E eu fiz essa travessia com mais 3 cachorros. Sozinho. Porque eu sempre, como eu te falei, às vezes eu gosto de estar comigo mesmo. Sim, Tem momentos que eu quero estar comigo. Que, né, assim, eu penso que eu sou minha melhor companhia. Só eu me entendo. Só eu sei o que eu gosto. Só eu que me conheço. Sim. Né? Então eu falei, eu quero estar comigo, que é a melhor pessoa do mundo. Sim. Para mim, eu sou a melhor pessoa para mim. Sim. Porque, aquilo que eu falei, eu me conheço. E eu resolvi fazer sozinho. Quais as dificuldades que você teve? Cara, assim, na parte física, nenhuma, para falar a verdade. Sofri, peguei trechos lá que eu não estava acostumado, mas como a gente estava muito bem preparado, eu treinei muito na Serra da Canastra antes para poder fazer essa travessia. Eu ia treinar numa região montanhosa para cá também. Foi mais a dificuldade de logística. Por exemplo, quando eu fiquei estudando esse percurso aí, tinha um determinado lugar que tinha que atravessar um riacho. Sim. E nas imagens que eu tinha visto, o riacho era baixinho e tal, foi preparado para aquela situação. Chegou lá, era fundo. Não, tinha chovido alguns dias antes e aumentou muito o volume da água. E eu já tinha andado pra cacete. A hora que eu cheguei naquele lugar, eu não acreditei. Eu falei, puta, sabe quando dá um banho de água fria? Eu falei, como que eu vou passar isso aqui agora? Sim. Eu falei, puta, voltar eu não quero. Eu quero fazer essa travessia. Fiquei estudando um jeito de passar ali, sabe? Sei. Puta, mas eu vou passar, mas a dificuldade era os cachorrinhos. Então, os cachorros. Aí o que eu fiz? Eu falei, vi mais ou menos um certo lugar lá. Eu tinha umas cordinhas. Eu amarrei na minha mochila. E arremessei a mochila pro outro lado. Ela enroscou em algum galho lá, né? E aí eu peguei um cachorro aqui Foi meio de lado, assim, porque a correnteza era muito forte. Consegui atravessar um, voltei, consegui atravessar o outro. Quando foi a última, que é uma cachorrinha esperta que eu tenho, em vez dela vir na minha direção para pegar, ela se afastou um pouquinho assim. Falei, ela chama Tiririca. Tiririca, vem cá, vem cá. Ela veio correndo, Alexandre, correndo, mas deu um salto. E pulou pro outro lado. Só que a hora que ela passou, ela não conseguiu chegar na parte de barranco, assim. Sorte que eu tava por ali, catei ela, porque tem uma cachoeira. Olha só a adrenalina. Mais ali na frente tem uma cachoeira enorme. Que se ela cai naquela correnteza, ia cair ali naquela cachoeira. Aí podia perder a cachoeira. Podia não, ia perder, né? Sim. Eu nunca esqueço que a adrenalina foi tanta. A hora que eu consegui catar ela e consegui colocar do outro lado, que eu saí daquela situação, minha perna ficou igual borracha. Aí eu beijava esses cachorros, eu abraçava, falei, vamos em frente. E qual é a próxima aventura do Trek? Então, amanhã, por coincidência, não vai ser trek, né? Amanhã a gente vai para a Serra da Canastra com a minha esposa e com 6 cachorros. Que eu tenho uma caminhonete, eu adaptei assim atrás, né? Para poder levar eles ali com conforto, com segurança, né? Tudo bem protegido. Eles vão melhor lá atrás do que a gente ali no ar-condicionado, pra você ter uma ideia. Sim. Então a gente vai fazer umas caminhadas lá na Serra da Canastra. Ficar lá até o final da semana. Então dá para fazer umas caminhadas mais tranquilas também, tá? Mas trekking mesmo, eu quero retornar, quero fazer de novo essa travessia. Você vai fazer de novo? Quero fazer. Tem alguns planos aí para organizar novos treks, novas aventuras? Ah, cara, eu tô vivendo cada dia, sabe, Alexandre? Chega uma época na vida da gente que você quer aproveitar o dia, quer viver aquele momento, coisas a longo prazo. Planos a longo prazo, para mim, não funciona hoje em dia. Então, eu procuro viver intensamente uns planos a curto prazo. Então, deixa acontecer, sabe? Deixa a vida me levar.
Sim, Eu não fico pensando nada, a coisa vem. A ideia vai vindo. E é gostoso porque você, de alguma forma, fica assim, alinhado com a própria vida. Sim. Porque eu penso que viver é só ser feliz. Viver é ser feliz e nada mais, do Raul Seixas, né? Sim. Então, tudo aquilo que te puder, para mim, pelo menos, puder proporcionar felicidade, é uma porta aberta. Estou ali de coração E quanto aberto. tempo você tem a loja lá? Loja? É desde o século passado, do milênio passado, né? Faz muito tempo. Na verdade, eu comecei ali no Santa Angelina, com um amigo meu, nós éramos sócios. Depois eu montei uma loja na 9 de julho. E nesse meio tempo eu fui tentando guardar um dinheirinho, porque eu queria ter meu prédio próprio. Era muito difícil, tinha que pagar aluguel, mas eu sempre guardei um pouquinho. Aí eu consegui comprar um terreninho lá no Vale do Sol, um bairro que tem aqui na cidade, e comecei a construir. Comecei aos pouquinhos fazer, e tá lá a loja. Né, linda, maravilhosa, que eu adoro, tá ali trabalhando, trabalho com a minha filha, inclusive passei a loja para ela, porque quando eu convidei minha filha para trabalhar, ela tinha se formado em engenharia ambiental, em Limeira, né? Limeira, engenharia ambiental. E ela acabou a faculdade, eu falei, Lívia, se não estiver fazendo nada, quer trabalhar comigo um pouquinho lá, tal? Ela veio para trabalhar. E, me surpreendeu, porque ela tem tino comercial, ela é muito educada, não sei se você deve ter conhecido. Sim, eu conheci. A Lívia, ela tem uma educação muito diferenciada, é sorridente e sabe trabalhar. Aí quando eu vi que ela tinha dom para coisa e gostou daquilo ali, eu falei, eu vou passar a loja para ela, porque uma hora eu vou ter que parar, né? Uma hora eu quero... Mas quem falou que eu consigo parar? Não dá, cara, não dá. É aquilo que eu te falei, embora tenha 65, eu tenho uma vitalidade assim, que eu preciso fazer alguma coisa. Né? Eu acho que eu sou até hiperativo, acredito. E não uso drogas. Né? Isso é o mais importante. Então, eu vi que ela tinha condições e tal, e passei já logo a loja para ela que está administrando hoje lá, eu deixo ela fazer tudo, e eu vou só na parte da tarde. Eu vou na parte da tarde, me deu o luxo de ter amanhã para fazer meu esporte, para fazer minhas coisas, né? Lá em casa a gente tem uma área verde legal lá, que a gente desenvolve um trabalho lá também. Então você vai falar um pouco para mim, mas antes, o Fagner. Aqui na cidade ou próximos, onde tem bons lugares para fazer esses esportes de aventura? Trilhas, trekking, não muito elevado, porque aqui a gente sabe que nem sempre tem. Mas onde são bons lugares para poder praticar esses assim, esportes? Para quem está iniciando, a parte mais legal, que não é tão difícil, é mais planão, é para ir para Bueno. O pessoal gosta de ir ali comer coxinha, lá na Padoca. Então, ele é muito conhecido da rapaziada que pratica o esporte do mountain bike, né? Para quem gosta de um pouco mais de dificuldade, é o lado oposto, ali na usina Zanin, ali tem uns lugares mais difíceis, tal, até o Dolly, que o pessoal gosta, é um desafio aquela subida, tanto para subir como para descer, ela é meio complicadinha. Então são esses lugares aí, tem as cachoeirinhas por aí. Você vai lá para Padoca, tem cachoeira. Você vai aqui para o Zanin, também tem Tamoio. Então aqui por perto tem bastante lugar, viu? Muito lugar. Tem bastante mesmo. Bem diversificado. E você tem um trabalho que você faz com os carrinheiros aí de Araraquara. Explica pra gente esse trabalho que você faz. Então, isso aí foi uma coisa legal. Tem o pessoal que pega reciclagem aqui na cidade. E a gente notou que o pessoal que pega essa reciclagem é um pessoal muito simples, muito simples mesmo, sabe? Vive de reciclagem, né? Pra vocês terem uma ideia. E às vezes eles apareciam com as bicicletas, umas carroças velhas para arrumar, sabe? Eu falava, caramba, e a Lívia via aquilo ali também. Aí a Lívia que deu a ideia, minha filha. Na verdade, a ideia veio dela. Ela falou, pai, o que você acha de a gente começar a ajudar essa turma aí? Eu falei, eu acho maravilhoso, Lívia.
puta que pariu, eu acho maravilhoso. Sim, claro. Né? E aí a gente começou a ver de que forma a gente poderia ajudar. Então a gente pensou assim, vamos fazer o seguinte, Lívia, mão de obra nas bicicletas, a gente não vai cobrar nada. A gente vai arrumar gratuitamente de quem aparecer aqui. Se tiver que substituir alguma peça, a gente vai começar a guardar, por exemplo, chega uma bicicleta, o cara vai trocar determinados equipamentos, e quanto que tá dando aí? Fico preocupado com vocês. Não tem. É que o Pode papo falar. tá tão gostoso. Não, pode falar. Pode falar. Tão pode falar. gostoso. Então, aí ela falou assim, vamos fazer o seguinte, as peças que a gente trocar da bicicleta que o pessoal não quiser levar embora, a gente guarda essas peças. E quando eles vierem aqui que precisar fazer alguma substituição, a gente põe aquelas. Porque o cara não vai ter dinheiro para comprar uma peça nova. Sim. Então você recupera as peças que estão lá, que vão lá, que não o pessoal troca. E às eu... vezes nem recuperar, porque a peça tá boa, mas o cara quis Exato. trocar. Você pegou, manteve a peça lá e depois substitui a do pessoal. Aí a coisa foi acontecendo, Alexandre. A gente começou a fazer isso aí, já começou a vir clientes na loja. Sim. Cara, eu vou falar uma coisa para você. A gente trabalha no comércio, a gente vive do dinheiro. Sim, né? sim. É o seu... É a troca que você faz, você Sim. oferece um serviço e vem o dinheiro, que Claro. é óbvio. Com certeza. Mas esse tipo de pagamento que eles dão, Alexandre, não tem dinheiro no mundo que paga. Imagina. Cara, a primeira vez eu me emocionei a ponto de lacrimejar. O que o rapaz falou pra mim. Tipo assim, não tem as palavras que ele falou na hora, mas tipo assim, puta, meu Deus lhe pague, você me ajudou tanto. O cara até chorou também. Sim. E aí a ideia foi evoluindo, e a gente andou fazendo algumas postagens no sentido de falar para o pessoal, quem tivesse peça usada de bicicleta, quem estava com determinado trabalho, né, a gente aceitava a doação. E alguns, e até vários, até foram lá, começaram a ver isso aí, descobrir que tinha alguém fazendo isso e começou a trazer peça, em vez de a gente só pegar aquelas que a gente substituía ali. Começaram a chegar mais peças, Começou a porque o chegar. pessoal começou a doar. Começou a chegar. Então isso aí, essa ajuda da comunidade também nesse projetinho está sendo fundamental para poder oferecer para esses amigos nossos, né, Sim. uma qualidade de vida um pouco melhor. E para nós não custa nada. Imagina, o que é fazer um servicinho ali? Não é uma coisa que vem um monte lá. São poucos ali. A gente está atendendo o pessoal do Vale do Sol. Sei. Pessoal que recicla. Mas fica aí, se algum irmão que lida com reciclagem estiver precisando de alguma coisa, vocês já sabem. Só ir lá na loja e a gente, com maior alegria e maior amor, vai poder, assim, de alguma forma colaborar. Entendi. Muito bom, né, Fábio? Se tiver alguém que queira ajudar com doação. Também, como aqui tem uma abrangência muito grande, né? O pessoal que ouve aqui esse trabalho bonito de vocês aqui na Uniara, se vocês se sensibilizarem com esse tipo de trabalho, vamos dizer assim, a gente tem a loja lá no Vale do Sol, Sabino Bikes, é propaganda, cara. Eu assinei um termo aqui que é direito de imagem e tal, não sei o quê. É claro. Então eu tô assim, de alguma forma, fazendo uma troca, mas uma troca no bom sentido, claro. Quem tá claro, aqui, né? Não. É só para ter um endereço, né? Sabino Bikes, no Vale do Sol. Quem tiver, assim, peças para doação, a gente aceita com o maior carinho. E um detalhe, tem pessoal que leva lá peça de bicicleta top, aro 29, sabe? Esse pessoal não usa esse tipo de bicicleta. É bicicletinha simples, aro 26, bem carrocinha mesmo, vamos dizer assim, né? Sim. Então a gente dá preferência por essas pecinhas mais para essas bicicletas aí. Porque nenhum catador de reciclagem tem bicicleta aro 29. Nenhum tem. Porque custa caro. É caro. Aí, quem sabe, numa próxima etapa desse trabalho, a gente começa a ter bicicletas para doar. Como a gente já teve algumas que a gente doou, né? Já doou bicicleta ao pessoal lá. Quem sabe começa a doar umas 29 também, né? Então, se sua bicicleta estiver aí enferrujada, jogada, você não sabe o que fazer, tá atrapalhando, leva lá pra gente, ó, tá? E geralmente, quando o pessoal traz, a gente, quando vai fazer a doação, a gente
faz questão não por ego, tá? Pelo amor de Deus, só uma forma de mostrar para quem está colaborando que realmente aquilo lá está saindo da loja. Sim. Então, a gente costuma colocar lá no nosso Instagram, né, uma foto com o pessoalzinho, a gente pede permissão para eles também, né, Sim, com todo o claro, respeito claro. e tal, para prestar conta para quem está doando. Falou, ó, tá indo. Sim, claro. Então é assim. Vamos ver, quem sabe numa etapa mais para frente a coisa evolui para as 29. Né? Isso é chique. E você acompanha o ciclismo até hoje, os campeonatos? Cara, aqui na cidade não, para ser bem sincero. Eu fico sabendo, é claro, né? Mas o que eu acompanho assim, quando tem essas competições a nível mundial, tem um Tour de França, quem não. Pô, eu sou apaixonado para. Nunca pensou em fazer? Nunca pensou em participar? Não, porque tem que ter ranking também, né? Não, pensar a gente pensa, só que ele é outro nível, Alexandre, é outro nível, é outra história. Pra você ter uma ideia, dificilmente um brasileiro consegue se engajar numa equipe profissional. Por quê? Na Europa. Por quê? O ciclismo lá, na Europa, É diferente. muito desenvolvido, é nível profissional mesmo. Aqui no Brasil não tem esse profissionalismo. Então, obviamente, não tem patrocínio, não existe investimento em cima disso. Então, é óbvio que quem está competindo aqui vai ficar só por aqui, não tem oportunidade de fazer um intercâmbio a nível internacional, não tem condições. Você acha que essa é a maior dificuldade que o ciclismo tem de desenvolver novos atletas? Se você for pensar assim, não, o Brasil vai ter um campeão olímpico de ciclismo novamente, ou um campeão pan-americano, é difícil isso? Não é. Que nem agora, com essa massificação do mountain bike, no esporte, no ciclismo de estrada, no caso, não, ele tem muito mais dificuldade. Como o mountain bike massificou demais, muita gente fazendo mountain bike, foram aparecendo valores, foram aparecendo molecada talentosa. Tanto é que o Ricardo Avancini, é o Avancini, não sei se é Ricardo, não me lembro, deve ser Ricardo, foi bicampeão mundial. De mountain bike? De mountain bike. Brasileiro. Ninguém nunca conseguiu, nenhum ciclista antes tinha conseguido esse feito. Sei. E ele correu para Cannondale, o cara é top, dedicadíssimo. E tá aparecendo novos talentos. Agora, um do ciclismo de estrada ganhou um patrocínio numa equipe europeia também, que veio do mountain bike. Ele veio do mountain bike e começou a participar de umas corridinhas de estrada. Como o cara tinha um condicionamento muito bom, começou a se sobressair também. Eu acho que a transição do mountain bike para o ciclismo de estrada é muito mais fácil do que um corredor de ciclismo de estrada ir para o mountain bike, por conta daquilo que eu te falei. É outra dinâmica, né? outra dinâmica, né? Então tá aparecendo valores, sim. Mas a pessoa só consegue algum resultado se for para uma outra equipe de fora. Então, mas porque a prática do ciclismo aumentou muito no Brasil nos últimos Muito. Você tem uma loja de bicicletas, você sabe. Nossa, vende-se muita demais. bicicleta no Brasil. Foi graças a essa massificação que a loja começou a crescer, né? Começou realmente produzir, vamos dizer assim, por conta da massificação. Mas isso pode trazer novos atletas e atletas de ponta. Pode e traz. E Só que o que precisaria vir também junto são patrocínios. você acha que essa é a maior dificuldade do ciclismo hoje porque no o Brasil? país é um país do futebol, na verdade. É país do futebol. Essa que é a grande realidade, né? Tem outros esportes que se destacam também, como o vôlei, tênis, se destacam também, mas não como o futebol. O futebol é muito mais atrativo. Molecada, qualquer campinho, aí tem um monte de molecada jogando. Sim. Bicicleta, basquetebol, vôlei, é pouco. Então, por conta dessa quantidade, desse monte de gente que faz o futebol, por exemplo, saem talentos, saem muitos talentos. Você vê, o Brasil é uma fábrica de talentos. Então, mas porque o ciclismo é um esporte individual. Tem a sua característica coletiva, mas ele é basicamente individual. Sim. Você acha que o fator psicológico, o cara se tornar um ciclista bom, é determinante no processo? Total, porque se você quiser se sobressair em competições, você tem que ter um controle mental muito grande. Porque você treinar sozinho, você viver sozinho, você correr sozinho, você... Não é? Tem essa pegada, não é? Tem, mas aí que tá. Isso aí é uma visão da maioria, ver dessa forma. Certo. Porque realmente é dessa forma que você falou. Você tem que se dedicar. E o cara tem que ter motivação para acordar às 4h30 da manhã, 5 horas da manhã. Tudo isso aí.
Agora, na visão de quem tá fazendo, é super prazeroso. Puta, acordar cedinho, antes do sol nascer, respirar aquele oxigênio gostoso. Então, mas o mental do cara tem que estar bom pra estar assim. Tem que estar bom, tem que estar de bem com a vida. Tem que estar equilibrado, na verdade, né? Eu penso que o equilíbrio é tudo na vida. Tem que estar sempre equilibrado de uma maneira geral. Sempre nem lá e nem cá. Sempre no caminho do meio, vamos dizer assim, né? Sim. E isso custa muito para formar um atleta do ciclismo. Custa bastante. Porque você tem que ter algumas determinação, foco, objetivo. E dinheiro. Porque para uma bicicleta, vamos supor, você está começando do nada. Quanto custa uma bicicleta hoje? Se o cara falar assim, não, eu vou começar a treinar hoje. Se o cara falar assim, ô Sabino, eu quero fazer ciclismo. Tá, eu quero andar na pista. Quanto custa uma bicicleta hoje pro cara andar? Pra você ter uma ideia, imagina um moleque, que a maioria começa cedo, Sim. que às vezes está no emprego, um empreguinho qualquer aí, tem que, para poder fazer ciclismo, por exemplo, tem que comprar uma mountain bike de 5, 6 mil reais. É difícil. É muito difícil. No Speed, né, que é o ciclismo de estrada, você vai comprar uma bicicleta de estrada, aí você vai pagar aqui 10, 12 pau. 12 pau a bike? É, uma bicicleta legal. Sim, uma bicicleta legal. Pra você poder competir. Porque hoje a bicicleta é de carbono, não é? É. Fibra de carbono, é isso? Isso, a maioria de fibra. Sim. Quem compete, a maioria usa de fibra. Poucos ainda estão com alumínio, sabe? Por conta de peso. Sim, E um equipamento desse tipo, um quadro de fibra, é uma nota. Uma nota, né? Eu falei das mais simples. Sim. Tá? Tem mountain bike, você paga 20 mil, 30 pau. Imagina. Speed é a mesma coisa, tem bicicletas aí que são, né? Mas esse tipo de bicicleta ou é para quem tem um poder aquisitivo muito grande, ou para quem realmente se sobressaiu e tem patrocínio para ter isso. Então a grande dificuldade é a financeira, na verdade. Nem tanto porque a motivação você arruma. Que nem eu te falei, é uma coisa muito prazerosa. O próprio prazer que a coisa proporciona já te motiva. Sei. Né? Mas se não tiver questão financeira também, Alexandre... Não vai. Não vai. E por que é tão difícil arrumar patrocínio? Por mais que você tenha resultado. Volta. Então, por exemplo, você, Sabino, você vai lá, faz uma competição, ganha. Não tem holofote, a mídia não apresenta você. Aí que tá. A mídia tem que ir onde o povo está. Você concorda? Sim. Entre você escolher pegar uma partida de futebol que dá um ibope do caramba e escolher uma corrida de bicicleta que vai só praticamente familiares e alguns amigos ali, onde que o patrocínio vai investir? Ali ou aqui? Entendi. Então é uma questão de lógica. Né? Por isso que é muito difícil. Porque o Brasil não tem essa cultura de esporte igual existe em muitos países da Europa, da Ásia. Sim. Não tem essa cultura. Está começando agora. Nós estamos muito atrasados aqui, em tudo. O país está muito atrasado em vários aspectos. Um deles é na parte esportiva. Então é por conta disso a dificuldade de arrumar patrocínio. Não tem holofote. Porque não tem quem está vendo. Entendeu? É assim. Simples. Conversamos aqui com Sabino, a história da bike em Araraquara. Sabino, prazer enorme recebê-lo aqui, falar com você. Prazer em recebê-lo, viu? Alexandre, eu que agradeço. Eu esqueci. O Fagner, eu ainda falei, não brinquei com ele, o Raimundo Fagner. O Fagner, gratidão pelo... Ele tá sempre sorrindo atrás das câmeras aqui, isso aí dá muita tranquilidade pra gente, né, Fagner? O Alexandre também que fez o convite. E eu fiquei assim, muito feliz de poder estar aqui assim, compartilhando com vocês, com quem está ouvindo aí, um pouco da história do esporte. É isso, era essa a nossa intenção, tá bom? E muito obrigado mesmo. De parabéns mesmo, viu? Muito obrigado muito pela carinhosos, presença. muito atenciosos e é um trabalho muito bonito. Muito obrigado pela presença, viu? A gente agradece demais você.